Ni hao, pessoas que moram numa democracia, tudo bem com vocês? Não sou eu, né? Que eu moro na China e a China, de acordo com a Constituição do país, é a ditadura do proletariado liderada pelo Partido Comunista Chinês. Ou não, aqui não é uma democracia. Mas muitos outros países do mundo também não são, né? Como a gente bem sabe. E eu tô falando disso porque essa semana a gente fez um react aqui no canal do Rock, falando sobre os mesmos assuntos de sempre, né? A tal da armadilha de Tucídides e o embate que vai acontecer entre China e Estados Unidos, que é a potência em queda e a contrapotência em ascensão. No caso, a China é em ascensão. Tucídides era um cara da Grécia Antiga que, se não me engano, ele escreveu sobre a queda de Atenas e a ascensão de Esparta, ou o contrário. E aí houve uma guerra entre esses dois. Ele criou essa armadilha de Tucídides que, olha, sempre vai acontecer isso. E aparentemente, em 18 oportunidades que houveram na história da humanidade, aí de um estudo que o Rock citou, 14 isso aconteceu. 14 vezes o império que estava caindo atacou, entrou em guerra com o império que estava em ascensão. 4 vezes não aconteceu. E numa dessas vezes ele menciona que é a ascensão dos Estados Unidos e a queda do Reino Unido no século passado. Mas é muito interessante a gente começar a entender as palavras que ele usa. Por exemplo, ele não chama de Império Britânico, ele chama de Reino Unido, porque obviamente o Império não é a democracia, né? Mas vamos conversar um pouco primeiro sobre os Estados Unidos. Então a gente está falando aí do início do século passado, né? 1900 e até 1930, 1940, que é quando o Império Britânico começa a cair. Eu já vou explicar depois o porquê. Então, os Estados Unidos nessa época, eles tinham uma influência muito pesada na China, porque eles traficavam ópio aqui, eles impuseram tratados desiguais. Além disso, uns anos para frente teve a guerra com a Espanha, onde eles tomam as Filipinas, Guam, Porto Rico e mais uma outra ilha pequena que eu não me recordo. Mais para frente, bem mais para frente, eles tomam o Havaí, já acho que nos anos 50, né? Contra a vontade dos havaianos. Os havaianos votaram para não ser parte dos Estados Unidos, mas não adiantou muito. Budweiser tem roupa com a diesel. Não entendi nada. A cerveja já é ruim, imagina as roupas. Então, eles tinham colônias, que tem até hoje, né? Porque Porto Rico é uma colônia. Porto Rico quer se separar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não deixam, porque eles não têm os mesmos direitos que as pessoas dos Estados Unidos. O Havaí quer se separar, não deixa. E as Filipinas conseguiram, com muita luta, se separar. E nessa época, não era todo mundo que votava nos Estados Unidos, né? Nessa época, homens brancos adultos podiam votar, porque, claro, né? Homem branco adulto. Afro-americanos não eram todos os estados que podiam votar, e até hoje existem limitações, principalmente por conta de, você foi preso por tal motivo, você está devendo tal multa, você não pode votar. O LeBron James tem um projeto de pagar essas multas e resolver esses pepinos para que a população negra e de minorias podem votar, porque obviamente essas leis, essas regras só se aplicam às minorias étnicas, como negros, latinos, hispânicos, nativo-americanos, que eles não querem que votem, né? E obviamente nessa época, no começo do século passado, mulher não podia votar. Tanto que as mulheres só vão poder votar depois de 1920 e os nativos americanos de 1924. Só vai ter sufrágio universal nos Estados Unidos mesmo lá para 1965. Nessa época, nos anos 20, nos 30, tinha a tal das leis Jim Crow nos Estados Unidos, que eram leis segregacionistas contra negros, porque eles nunca aceitaram o fim da escravidão, até hoje. Essas leis eram tão pesadas, tão agressivas, que os nazistas achavam forte demais. Tem muitos relatos de nazistas falando que as leis eram muito pesadas, né? E eles usaram isso como base para aplicar na Alemanha nazista depois. Então vamos lá. Internamente, não existia democracia nos Estados Unidos, já que as pessoas não tinham direito ao voto. Até hoje, o candidato com mais votos nos Estados Unidos não necessariamente é eleito. A Hillary, em 2016, teve mais votos que o Trump e não venceu. Que democracia que é essa, né? Que a vontade do povo não é respeitada. E os Estados Unidos ainda têm, né, colônias. E, obviamente, as pessoas das colônias não têm direito a nada, né? Ou quando tem muito pouco. E nessa época, os Estados Unidos tinham um receio muito grande de ficar cercado por Europa por todos os lados. Por quê? Do lado do Atlântico, obviamente, tinha a Europa, né? O continente europeu. E aí nas Bahamas, na América Central, também tinha Europa. Espanha, Holanda, França, Inglaterra, tava várias colônias ali. O Canadá
no norte. E eles começaram a expandir para a Europa. Para a Ásia inteira, né? Então, a França a França colonizava a Indochina francesa, o Império Britânico estava em Burma, Hong Kong, Singapura, Malásia, Índia, a Holanda estava na Indonésia, tinha europeu para tudo que é lado aqui, né? E aqui na China tinham europeus de vários países, incluindo Itália, a Rússia, Dinamarca, controlando a China de certa forma. Em 1900, os Estados Unidos propuseram a política de portas abertas, que era para evitar que acontecesse com a China o que aconteceu com a África em 1885, quando vários países europeus se juntaram em Berlim para dividir a África entre eles. Por isso que os países africanos têm um monte de fronteira que é uma linha reta. Eles literalmente dividiram isso numa mesa, estenderam um mapa e foram desenhando. E é onde o rei da Bélgica lá, o Leopoldo III, pega o Congo para ele. Isso é uma outra conversa para um outro dia. Os Estados Unidos propõem essa política de portas abertas porque eles tinham medo e preparam um plano para atacar a Inglaterra. Sim, eles tinham um plano chamado Plano de Guerra Vermelho, que era para atacar a Inglaterra. O que está acontecendo aqui? Peraí, gente, que tá rolando o que é isso aqui? China Media Group? Porque vai ter o feriado do Barco do Dragão daqui umas 2 semanas. E tá rolando, tem até um estúdio aqui. O que é isso aqui? Que doido. Eu não fazia ideia que os caras estavam instalando esse negócio. Ok. E isso aqui do lado de casa. Então, esse plano dos Estados Unidos consistia em atacar o Canadá e vários países colônia da Inglaterra nas Bahamas. Tanto que os Estados Unidos chegam a construir algumas bases militares na fronteira com o Canadá. Eles não precisaram lançar esse plano porque o Hitler invade a Polônia nos anos 30, né? 1939. Então vamos lá. Os Estados Unidos, como eu falei, os Estados Unidos tinha um monte de colônia, não tinha sufrágio universal. Até hoje tem um monte de problema para as pessoas votarem. Até hoje, 50% da população carcerária dos Estados Unidos é de pessoas negras, sendo que eles representam 13% da população, mas de acordo com o Rock, isso é uma democracia. E aí a gente vai para o Império onde o sol nunca se punha, porque esse era o apelido do Império Britânico. Eles conquistaram 25% de toda a terra do mundo e em algum momento do dia era sol no Império Britânico, então nunca se punha. Obviamente, como era um império, as colônias não tinham direito a nada, né? Só a morrer de fome, como aconteceu com mais de 100 milhões de pessoas na Índia. Mas lá na Inglaterra, nem todo mundo podia votar. No começo do século, só homens brancos donos de terra podiam votar. Então nem trabalhadores podiam. Esse processo vai melhorando com o passar dos anos e lá para 1940, quando começa a Segunda Guerra Mundial, mais gente já podia votar. Mas é um processo que teve muita luta, principalmente de comunistas, para poder ter um sufrágio universal onde mulheres podiam votar, por exemplo. É só em 1928 que todas as pessoas adultas na Inglaterra podem votar, tanto homem quanto mulher. E como eu falei, obviamente, o pessoal das colônias não podia votar, né? Para vocês terem uma ideia, em Hong Kong, só 4% da população conseguia falar inglês num nível suficiente para entender leis. A grande maioria esmagadora fala só cantonês. E o chinês de Hong Kong, inclusive, é chinês tradicional, escrito, né? E as leis eram todas em inglês. Então quer dizer que a grande maioria da população era presa, eles nem sabiam por quê. Foi aplicado em Hong Kong um sistema semelhante ao apartheid da África do Sul. Lembrando, né? O apartheid foi até os anos 90. Né? Assim, claro que numa escala muito menor, o apartheid na África do Sul foi muito pior. Mas essa é a democracia que o Rock... Esse é o país que o Rock diz que era uma democracia. Eu acho que eles estão lavando tudo isso aqui, né? Todo esse chão, por causa do feriado do Barco do Dragão. Porque tem umas paradas, como eu não andei aqui nos últimos dias, tem umas paradas que os caras estão construindo aqui também. Então, no podcast, o Rock fala como se, né, a Inglaterra, o Reino Unido, né, que ele escolhe não chamar de Império Britânico, o Reino Unido simplesmente falasse: aí, Estados Unidos, não quero mais ser potência, pode pegar. Sendo que isso não é verdade, né? O que acontece é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vem, acaba com o dinheiro do Império Britânico, sempre houveram movimentos de resistência nas colônias. E depois de 1945, existe um movimento descolonial muito grande pelo mundo. Assim, tanto que quase toda semana um país celebra a independência do Império Britânico. A Índia, Malásia, Singapura, Burma, Hong Kong em 97.
vários outros países vão se livrando do jugo imperialista, né? Então não, eles não eram uma democracia. No máximo, assim, com um esforço muito grande, eles eram uma democracia dentro do país deles, para poucas pessoas. Pô, tem até um telão gigante aqui. Pô, vai ser grande o negócio, só que eu não vou estar aqui, né, pra ver. Pô, tem toda a estrutura que os caras estão construindo. Todo dia tem treino. Todo dia os caras estão aqui treinando. Deixa o cara do metrô passar aqui, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês os barcos. Chama Barco do Dragão porque a cabeça do barco tem um dragão. Os caras estão botando os barcos na água, porque tem que deixar na água para absorver a umidade. Às vezes eles botam aqui para afundar e deixar ali afundado. Vamos lá? Se botar no sol, empena tudo. Fica tudo empenado. Então não foi da forma como o Rock explicou, porque isso não aconteceu. Talvez, se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tivessem partido para cima ou da Alemanha, ou do Japão, ou da Inglaterra, porque eles tinham esses 3 planos de ataque para esses 3 países. Obviamente não dá para saber, eu não sou o cara que fica conjecturando coisa ao contrário do Rock. Mas o que a gente sabe é, o Império Britânico caiu e os Estados Unidos ascendeu, porque na Segunda Guerra Mundial os caras pegaram pesado em industrialização, produziram um monte, o mundo inteiro ficou devendo para eles, não o mundo inteiro, mas muita gente ficou devendo. Eles ajudam na reconstrução de vários países da Europa, Japão, Coreia do Sul. Japão e Coreia do Sul são semi-colônia dos Estados Unidos até hoje, e japoneses e sul-coreanos falam isso. Então não foi assim, nossa, né? 2 democracias tal, acabaram. Não, gente, isso nunca aconteceu. Tá? O que acontece é que o Império Britânico acabou. Eles não tinham condição de manter o próprio império, muito menos de bater de frente com os Estados Unidos. Agora, vai acontecer alguma coisa entre a China e os Estados Unidos? É difícil saber. É difícil prever, porque os Estados Unidos são hoje um país fascista, que prende pessoas, cidadãos do próprio país, simplesmente por dizer que está acontecendo um genocídio na Palestina. São um país perigoso, que justamente é uma potência que está em queda, e se eles ficarem desesperados, eles podem simplesmente largar uma guerra aí por causa de Taiwan. E como todo mundo sabe, eles não estão nem aí para taiwaneses, assim como eles não estão para ucranianos. Eles não se importam. O negócio é acabar com a China, de alguma forma, e ficar rico no processo. Né? Então é por isso que é perigoso, porque a potência que está caindo e eles podem ficar desesperados e resolver atacar a China por algum motivo qualquer. A China só tem esse investimento pesado em defesa porque tem a ameaça dos Estados Unidos. Toda semana tem navio de guerra dos Estados Unidos aqui no Mar do Sul da China ou no Mar Amarelo. Toda semana tem navio espião dos Estados Unidos perto da zona de espaço aéreo chinês. Toda semana, gente. Imagina se fosse o contrário. Imagina se fosse a China metendo submarino lá no Golfo do México. Não é Golfo da América, é Golfo do México. Ou navio de guerra lá perto de San Diego, São Francisco. Imagina o desespero que ia ser. Os Estados Unidos faz isso direto. A Inglaterra faz isso. O Canadá faz isso. A Austrália faz isso. Porque são os países brancos ricos, colonizadores, que acham que tem o direito de controlar o mundo. Né? Então, esse para mim é o meu maior receio, de que eles não vão cair sem atirar, sabe? Só que hoje, como eles estão ficando para trás na industrialização, estão ficando para trás em armamento, vai ser muito difícil. Porque eles não têm como produzir mais armamentos sem matéria-prima chinesa, sem metais terras raras, sem eletrônicos. Tem muita coisa que eles não conseguem mais fazer. Eu tô cansado, tô com os braços cansados, saí da academia, fui gravar vídeo. E aí, fica com o braço levantado aqui segurando a câmera, muito tempo cansa. Então, gente, é isso aí, era mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Porque não, né? Os Estados Unidos e o Império Britânico não eram democracias. Até hoje, os Estados Unidos não é uma democracia 100%. Quando vocês virem esses rankings de democracias, de países livres, o Rock fica insistindo nessa pataquada de líder do mundo livre e tal, todo mundo sabe que é mentira isso aí, né? Todo mundo sabe, qualquer um que estuda história sabe que é mentira. Pergunta aí pros iraquianos, afegão, se eles são líderes do mundo livre, né? Normalmente esses rankings são feitos por eles. É igual o mapa, sabe? É igual o mapa mundi. Por que no mapa mundi está lá os Estados Unidos e a Europa no topo? Sendo que a Terra, né, é mais redonda, né? Não tem topo na parada redonda. Por quê? Por que será que eles estão no topo? Por quê? Porque eles que desenharam o mapa, né? Então, obviamente, eles vão se colocar no topo.
Então, gente, é isso aí. Para variar, né, o Rock falseando a história, normal, né, a coisa que ele faz sempre, puxando sempre a sardinha pro lado dele, mas o problema não é nem puxar a sardinha, porque todo mundo puxa, né? O negócio é mentir mesmo, né? É mentir com fatos históricos, cara. Parece o Thiago Braga, mano. Na verdade, eu até acho que o Rock é o Thiago Braga de terno, com um pouco mais de conhecimento, talvez. Pelo menos o Rock fez ciência política lá, né? Mas molecada, é isso aí. Vai rolar um outro vídeo depois, talvez, acho que lá no outro canal de vlog, se meus braços estiverem ok, falando sobre liberdade na China, porque é um outro assunto que o Rock bate direto, dizendo que chineses não são livres, né? Então eu quero explicar um pouco sobre os conceitos que ele usa e sobre a realidade na China, porque ele não fala chinês, ele não é sinólogo, ele nunca pisou na China, ele só se informa pela mídia ocidental. Esse tiozinho está sempre bebendo aqui, todo dia. Aí, quarta-feira, era 10h30 da noite, ele estava tocando meu interfone. Aí, meu interfone. 10h30 da noite. Eu tive que vir aqui falar com os caras da portaria falaram com ele. 3 horas da manhã ele estava tocando a minha campainha. Obrigado, tiozinho bêbado. Faltou uma parada muito importante. Esses dois países são tão democráticos que a Inglaterra, o Reino Unido, o Império Britânico, a partir do momento que as colônias vão se libertando, eles começam um processo de queima de arquivo, que vai culminar ali nos anos 60, 70, com a Operação Legado, que é a destruição de uma caralhada de documento, ou nas colônias já, ou eles mandaram muito documento para a Inglaterra, porque eles tinham medo de que muitos países descobrissem tudo o que eles fizeram nas colônias. Um bom exemplo disso é, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, da mesma forma que rolou o julgamento de Nuremberg, rola um julgamento aqui no Japão. E o Japão usa isso como defesa. Tipo assim, como assim vocês querem julgar a gente quando vocês fazem pior nas colônias? Tanto que várias acusações contra o Japão ficam de fora desse processo, porque os colonizadores safados, Estados Unidos, Inglaterra, França, eles tinham receio que os outros países fossem falar assim, olha, peraí, se a gente tem que julgar o Japão, a gente também tem que julgar vocês, né? Essa democracia que o Rock está dizendo que era, né, que passou o bastão para os Estados Unidos. E aí tem essa Operação Legado, como eu falei, que os caras destruíram um monte de documento. Porque até 1860, 1870, quem controlava todo esse movimento aqui na Ásia era a Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia privada que vai ser nacionalizada depois pela Rainha Vitória, acredito eu. Agora que eu achei... eu tô na sacada do meu apartamento, eu vi isso aqui. Isso aqui acho que é Ixin. É do taoísmo, eu acho que é, né? O taoísmo. Não sei. Mas enfim, né? Voltando ao assunto. Então, é isso que o Rock chama de democracia. Primeiro, um país que só vai permitir que os negros tenham direito até os anos 60, lá pelos anos 60, 65, e até hoje a gente sabe que eles não são tratados da mesma forma como os brancos, assim como outras minorias. Em outro país que era o Império Britânico. Então, gente, aí deixa nos comentários o que vocês acham. Realmente esses países são democracias? Eles eram democracias, principalmente ali no início do século passado? Porque não faz muito sentido, né?